Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma prosa com Bertalha. Prosa cada vez mais interessante que nós trazemos aqui, trazendo temas e com pessoas do bem que visam compartilhar os seus conhecimentos e as suas experiências. E olha a prosa que nós estamos trazendo hoje aqui para a prosa com Bertalha. A importância da consultoria e treinamento para vendas de ERP. A consultoria e o treinamento são fundamentais para equipes de vendas de RP e aplicativos complementares, como soluções de supply chain, logística, CRM, entre outros, garantindo que estejam bem preparadas para maximizar os resultados. Nesta prosa, iremos compartilhar as melhores práticas e métodos eficazes de treinamento. A consultoria na implementação dessas ferramentas é fundamental para uma transição suave e eficiente. Equipes bem treinadas estão mais capacitadas para identificar necessidades dos clientes, oferecer soluções personalizadas e garantir um alto nível de satisfação. Esses insights são essenciais para qualquer organização que busca otimizar suas operações e aumentar a eficácia de suas vendas de soluções tecnológicas. Nós vamos refletir sobre esse tema fascinante e importante aqui na Prosa com Bertalha, onde a educação e os negócios caminham juntos para trazer muito mais inspiração à sua jornada. E para fazer essa prosa comigo, eu terei o privilégio de trazer aqui o meu amigo de longa data, o Neil Canetieri. Olha só que fantástico receber aqui na prosa com Bertalha o Neil. Meu caro Neil, seja bem-vindo. Obrigado, Paulo. Faz um tempão que a gente não se vê pessoalmente, né? Faz um bocado de tempo, os tempos de Faz tempo. microsiga, se não me Pois falha a é. memória. Não, é isso mesmo. Desde o projeto lá da informatização das distribuidoras da Kibon. Isso, desde a Bom, verdade. Eu Desde a estava na Kibon. Bom, né, e você estava comercializando o produto. Naquela época ela era microsiga, depois mudou o nome, não é isso, Neil? Agora é TOTUS. É, Agora é legal, TOTUS. Eu, bacana. naquela época, era o franqueado da região ali do Vale do Paraíba e Litoral Norte, né? E a gente conseguiu ter um projeto de sucesso lá. Era a maior distribuidora, né? E a gente precisava fazer a implementação e tinha alguns complicadores no processo, né? Que precisava ter o faturamento funcionando direto, principalmente no horário que não atendia, não tinha suporte para atender, né? Porque tinha de carregar o caminhão de madrugada e ir pro litoral norte, né? Então a gente sofreu bastante no começo lá, mas foi um sucesso a implantação. Foi sim, foi sim. E Neil, meu caro amigo, nós vamos falar exatamente sobre esse assunto, né? ERP, outras soluções, vamos tal. sim. Mas antes de entrar nisso, quem é o Neil? Bom, Paulo, falar no geral, tá? Rapidinho. Mais de 30, quase 40 anos de carreira, tem que falar rápido. Eu sou formado em ciência da computação pela Unicamp, isso na turma de 82, já se vai um longo tempo, né? Trabalhei no mercado, antes fui acadêmico por 5 anos, trabalhei como pesquisador 5 anos dentro da Unicamp, depois fui para o mercado, trabalhei de gerente de TI em duas empresas, em seguida eu fui para o mercado de consultoria já. Então, aí ingressei na antiga Microsiga, que hoje se chama TOTS. Praticamente estruturei a área de vendas da franquia aqui de Campinas e região, né? Hoje chama-se TOTS IP. Foi absorvida agora pela matriz da TOTS. Depois disso, fui franqueado no Vale do Paraíba pela TOTS também. Fiquei 10 anos como franqueado lá. Vendi a operação. Trabalhei aí em vários parceiros, em várias consultorias parceiras de SAP, de Oracle, IBM, soluções diversas, de ERP e soluções complementares, como planejamento orçamentário, CRM, EPM. Trabalhei em uma unidade parceira Microsoft também. Trabalhei também com consultorias especializadas em processos de seleção de software e recentemente trabalhei numa empresa grande agora, uma multinacional chamada Grant Thornton,
que está entre as Big Five de auditoria. Eu estruturei o braço de consultoria da Grant Thornton em tecnologia. Trabalhei 2 anos para lá, para dentro da Grant Thornton. E recentemente voltei a trabalhar de forma independente, empreendendo dentro de um grupo de empresas que está instalado no CPQD. Aí montamos uma consultoria de processos, treinamento e tecnologia dentro de um grupo chamado Texan hoje. Bacana, É bacana, isso, Paulo. fantástico, fantástico. Baita experiência que você tem e seguramente É, você vai contribuir aqui com o nosso canal e já vamos pedir para o pessoal, Neil, para que eles, de alguma maneira, né, se inscrevam, curtam aí, curtam o Neil, né, baita experiência, principalmente nessa área de tecnologia, um pouquinho aí você já salientou, é aquilo que você falou, né, não dá para resumir 40 anos aí em alguns minutos, né, é muito bastante difícil, a coisa. gente sabe disso. Mas nós queremos explorar o seu conhecimento, então vamos pedir para o pessoal se inscrever no canal, né? Acionar o sininho da notificação, porque é muito importante. Mas, o Neil, por que falar desse tema? Qual a relevância, desse tema, principalmente na perspectiva da importância, não só do ERP, mas de outras soluções, para que as pessoas que vão abordar o cliente, né, o pessoal de vendas, realmente traga um valor agregado. O que que você me diz sobre isso? Bom, Paulo, primeiro, é um mercado que nunca vai acabar, né? Você tem aí benchmarks de mercado dizendo que empresas trocam de sistema de 5 em 5 anos. Então, isso realmente não acaba. Você muda um pouco essa frequência em empresas maiores, mas você vê hoje uma tendência de especialização. Ou seja, você tem um back-office de ERP já montado para a empresa, tá? E a empresa ela passa a procurar soluções complementares, especialistas em áreas que complementem o que o ERP faz com vantagens. Por exemplo, soluções de supply chain, soluções de CRM específicas, soluções de procurement hoje tá se tornando um must dentro do mercado. Então, o que era simplesmente uma implantação de um back-office administrativo, hoje se tornou, além do back-office administrativo, áreas de especialização com sistemas experts. E o que o mercado está fazendo? Na verdade, é o mercado sempre que dita quais são os procedimentos das consultorias e dos fabricantes. O mercado se tornou mais exigente. Por quê? É, são lições aprendidas. Antes bastava você comprar um nome e você dizer, eu tenho tal sistema e eu estou super bem. Com o tempo, as empresas acabaram percebendo que não bastava você implantar um sistema, você precisava implantar corretamente. Corretamente é com qualidade, com as pessoas, com o sistema à prova de churn de pessoas. Então, se você sai uma pessoa chave dentro da operação, a empresa tem que estar preparada para substituir e se minimizar o impacto dessa substituição. Isso precisa de uma base bem montada e de pessoas bem capacitadas para que isso possa acontecer. Então, o que mudou no mercado? Porque o assunto continua, o assunto vai continuar e ele se perpetua. As soluções evoluem, as soluções mudam, as necessidades das empresas mudam, ela é dinâmica, né? Se você falar no mercado brasileiro, mais ainda, né? Quando você falar em soluções fiscais, a contabilidade muda todo dia, né? Então, as próprias soluções elas precisam evoluir e que não evolui fica para trás. Então, os próprios fabricantes têm que evoluir e oferecer soluções complementares que melhorem a eficiência e a eficácia do uso das ferramentas de ERP. Pensando nisso, esse é exatamente o mote do negócio, Paulo. Bacana, bacana. ERP continua sendo um assunto e vai continuar. O que mudou agora é a forma e a especialização que você precisa ter dentro da empresa
para que essa implementação ela seja eficiente, funcione e impulsione a empresa para frente, né? A empresa hoje ela está focada na comunidade, ela precisa se inserir na comunidade. E você está só um back-office administrativo, não chega mais. Tá. Ô, Neil, eu queria pegar o gancho dessa sua fala exatamente para explorar um outro assunto, que seria basicamente como é que a consultoria e por que que a consultoria é tão importante durante a implementação de uma solução de valor agregado? E aí, logicamente, é aquilo que você falou, nós podemos falar de ERP, mas tem outras soluções também. Por que que, na realidade, nós estamos falando aqui da relação cliente, vendas e entendimento de negócio, né? Não é simplesmente. Aliás, você usou uma frase bastante interessante aí. Não adianta implementar o ERP, tem que implementar corretamente, né? Isso Exato. parece um joguinho de palavras, mas não é, né? Então não é Não, não, ter de o forma ERP, é alguma. ter o ERP correto e implementado corretamente. Então, o que que Exato. você me diz dessa parte consultiva, o Neil? Bom, Paulo, por que que uma consultoria é importante numa implementação? Você tem alguns motes que eles são importantes. O primeiro é o seguinte: não basta a empresa conhecer o funcionamento operacional de uma determinada de um de- do que você vai implantar. Por exemplo, todo mundo conhece contabilidade, ok. Mas como você acha os princípios de contabilidade dentro da ferramenta que você vai implementar? Essa é a primeira coisa, né? Segunda, toda empresa tem as suas práticas, mas a ferramenta de ERP ou a ferramenta complementar, ela traz embutida nela anos de experiência, melhores práticas de mercado. E é uma oportunidade muito importante para que a empresa possa evoluir. Obviamente, ela não vai deixar de lado o que é o diferencial competitivo dela, mas as melhores práticas, elas são absorvidas, elas devem ser absorvidas é, de uma forma mais. É um prêmio que você ganha por estar colocando essa ferramenta. Então, essas melhores práticas, elas têm que ser absorvidas. A consultoria, ela está exatamente inserida nesse meio termo, que é facilitar o processo de implantação, reduzir o impacto organizacional que essa implementação vai ter, permear os níveis estratégico, tático e operacional e fazer essas três partes se interligarem. Então, não adianta eu implementar na operação se eu não tenho impacto tático e não tenho impacto estratégico. Então, na parte de planejamento, na parte de go-to-market, se for só operação, não vai funcionar, né? Uma implantação dela, ela permeia todas as áreas, todos os níveis da empresa. E a consultoria, ela é o interlocutor ideal para que todas as áreas se integrem, né, e possam trabalhar em conjunto. O terceiro fato é exatamente a redução de impacto. Antes, a consultoria simplesmente entregava a configuração, dava um treinamento básico, isso funciona assim, isso funciona assado, e largava o cliente sozinho. Isso não existe mais. Você tem um estudo, você tem que estudar a empresa antes de fazer a implementação, você tem que trabalhar com, com o RH da empresa, gerenciar a gestão de mudanças, preparar treinamentos direcionados, você tem que deixar uma base de conhecimento montada para que a empresa sobreviva à implantação depois da consultoria, né? E você tem a obrigação, como consultoria, de deixar a empresa preparada para só chamá-la em caso de necessidades novas, a não ser que ela queira um suporte fora da estrutura da empresa. Tá? Então, essa é a mudança. Ah, legal. Ô, Neil, e aí quando você fala dessa maneira, eu começo aqui a refletir algumas coisinhas. Isso tudo, rapidinho, resposta vapt-vupt. Isso vale para todas as empresas, pequena, média e grande. Todas. Quando você fala em Qualquer uma. gerenciamento, tá. Qualquer uma. Você tem que preparar o remédio na dose certa para o tamanho certo de empresa. Isso é o que a consultoria tem que fazer. Ela tem que saber onde ela vai atuar e ser cirúrgica dependendo do porte da empresa, porque cada uma tem um bolso diferente.
E aí, uma outra pergunta que eu gostaria de fazer para você, até para complementar um pouco da resposta que você deu anteriormente, porque a gente sabe que existem muitos desafios nessa relação consultoria e empresa, vendedor e empresa. Quais são esses desafios, ou quais são os desafios mais comuns que são enfrentados pelas equipes de vendas e como superá-los, Oneil? O primeiro desafio, Paulo, é o seguinte: antigamente você tinha um vendedor, esse cara era o showman da empresa, né? O cara era o super-homem, ele vendia, ele apresentava a empresa, ele apresentava o produto, ele mal precisava de um cara de pré-venda, ele elaborava a proposta, ele fazia estratégia, ele vendia e depois saía de campo, deixava a consultoria implantar. Ninguém mais vende sozinho, Paulo. Ninguém mais vende sozinho. Por trás do vendedor tem que ter uma equipe e a empresa ela quer se sentir amparada. Então, a empresa não adianta você vender sozinho. O cliente quer que você mostre a cara de quem vai trabalhar com você, de quem vai implementar. O fabricante precisa estar engajado nessa jornada. Então, o jeito de vender mudou. Por quê? Hoje você vende subscrição, você não vende mais licença, né? Tudo está na nuvem. A receita da venda hoje é quase 100% do fabricante. Então, o cliente está comprando direto do fabricante e ele quer sentir que o fabricante está diretamente relacionado ao processo comercial. Então, hoje não se vende um produto sem o fabricante participar ativamente da venda. E a consultoria, ela tem que atuar de forma complementar, mostrar que você tem conhecimento na ferramenta, conhecimento no produto, que você tem pessoas especializadas, que o cara que vendeu, ele vai acompanhar o processo do começo ao fim, ele vai vender e vai participar da entrega, né? Ele não pode prometer e sair fora, né? Ele é parte integrante do processo. Então, hoje o vendedor ele precisa conhecer o processo, saber vender corretamente, saber qual o impacto disso na implementação. E agregar a isso a gestão do conhecimento, a transferência de conhecimento para a empresa. Então, esse painel, essa maturidade, mudou completamente a forma de vender e de você implementar. Bacana, bacana. Ô, Neil, meu caro amigo, baita conhecimento, baita experiência. Nós vamos fazer o seguinte aqui: nós vamos tomar um cafezinho, uma água, vamos chamar aqui a querida Corujinha, que sempre Vamos comparece nessa. aqui na prosa com Bertalha, e nós vamos para o segundo tempo da prosa. Vamos fazer isso, Neil? Vamos nessa. Olha só que prosa fantástica nós estamos tendo aqui, eu e Neilco, nós estamos aqui conversando sobre o RP, né? E não só o RP, como disse o Neil, né? Nós estamos falando também de outras soluções que complementam o ERP, quais são as dificuldades, os desafios para implementar, para vender, para se relacionar, e como disse o Neil, hoje não é mais o showman, né? O vendedor showman que acessa o cliente e vai lá e faz todo o trabalho, não é? O cliente quer enxergar quem são as pessoas que estão apoiando aquele vendedor e quem é que vai entregar depois, né, Neil? E aí, meu caro amigo, Isso. quais são as tendências atuais em vendas dessas soluções que você considera mais impactantes? Bom, a primeira tendência, como eu falei para você, é a inclusão do fabricante no processo. O fabricante é peça-chave hoje no processo comercial. Isso quer dizer que o fabricante hoje tem oferecido mais apoio para a consultoria, no sentido de ter pré-vendas, de ter um relacionamento mais tete a tete com a equipe de vendas da consultoria, né? Você passou a ter um tratamento de cadência de vendas já fazendo parte do processo comercial. Então, o fabricante, o tempo todo, semanalmente, se reúne com a equipe de vendas das consultorias associadas, ele sabe o que está acontecendo, ele procura saber como a consultoria está atuando e se insere nesse processo. Isso é uma coisa muito positiva. A segunda coisa que eu vejo hoje, Paulo, é o seguinte: você ainda tem muitos fabricantes que se arvoram a dizer, assim, eu tenho solução para tudo que você precisar. Eu tenho as melhores soluções para tudo que você precisar, você só compra aqui e etc. Mas
cada vez mais a gente vê o mercado se especializando em soluções focadas em áreas de negócio que são dores de empresas, como soluções de procurement, soluções específicas de supply chain, que agregam efetivamente qualidade e profundidade a essas especializações. E essas soluções especialistas, elas oferecem hoje, como está tudo na nuvem, elas oferecem já as APIs que fazem a conexão entre a solução dela e qualquer RP que esteja conectado aqui, de forma a facilitar esse contato e a troca de informações. Isso é uma tendência muito forte de mercado, Paulo, muito forte de mercado, de você complementar o teu back-office com soluções super especialistas que vão trabalhar de uma forma melhor que uma solução que está inserida dentro de um ERP, por exemplo, uma solução de compras, que não é uma solução ruim que tem dentro do ERP. Porém, quando você fala de redução de tempo de processo de vendas, de redução de tail spend, de informações essenciais para a equipe de vendas, e principalmente se você tem um sistema que seja administrado pelo departamento e não por TI, você passa a ter soluções que são especialistas e são muito importantes para a área. E ela se conecta ao RP como se ela fosse uma camada trabalhando por cima. Não, você não quebra a camada de compliance, tá? A todas as informações pertinentes e importantes para o compliance da empresa continuam dentro do ERP e só as informações estratégicas para a área vão para as áreas afins, para uma área de logística, ou para uma área de vendas, ou para uma área de compras. Isso é uma tendência, eu acho, Paulo, sinceramente, que é irreversível. Isso vai acontecer de você ter empresas super especialistas em determinadas áreas de negócio e que empresas precisam para complementar e ter excelência nos seus departamentos. Interessante isso que você falou, e aqui eu estou refletindo um pouquinho sobre timing, né? Sobre tempo e na realidade, sobre o quanto uma solução que é oferecida para a organização ela está alinhada com os objetivos estratégicos. Porque nós estamos falando de projetos que são projetos de médio e longo prazo, né? Então, a escolha correta da ferramenta, a escolha correta do RP ou do sistema complementar é alguma coisa que é chave nesse processo todo. Como garantir que as soluções oferecidas estejam realmente alinhadas com os objetivos estratégicos dos clientes? Porque não pode errar, né, Neil? Esse é o grande problema. Um erro desse custa tempo, dinheiro e cabeças, né? Isso a gente vê bastante. Uma das coisas positivas, Paulo, que eu vejo que tem acontecido é que os próprios fabricantes procuraram colocar dentro das suas soluções aceleradores de implementação. Então, hoje, quando você implementa o ERP, tirando a configuração do plano de contas contábil, que é a coisa mais difícil, todo o resto que cresce em volta da contabilidade, que é o centro de todo o ERP, ela já vem pré-configurada. Ela se conecta ao plano de contas que você montou lá. Então, você acelera muito o processo, acelera bastante o processo. Então, você vê os grandes fabricantes que antes falavam em projetos de 2, 3, 4 anos e milhões, você passa a ver sistemas implementados em meses, com uma velocidade muito grande. Às vezes, você coloca um headcount maior, uma quantidade maior de consultores, mas se implementa em menos tempo e com um custo muito menor. Ninguém está disposto hoje a fazer um desencaixe tão grande, mesmo as empresas muito grandes. Mesmo as empresas muito grandes. E as soluções complementares são melhores ainda para isso. Por quê? Como você já tem tudo montado e você normalmente não depende da contabilidade para isso, porque é uma camada que entra por cima e todo o processo contábil já está montado dentro do ERP, você não precisa, a parametrização ela é simples e você tem processos aí que são implementados em poucos meses, em corporações de grande porte.
tá? Como a gente vai falar de exemplos mais para frente, eu consigo te dar alguns exemplos que são muito legais, Ah, pode muito trazer legais os mesmo. exemplos já, viu, Neil? Vamos lá. Tá bom. Eu não posso falar o nome do cliente, tá? Mas é uma grande montadora. A gente colocou na Grant Thornton, nós fizemos uma implantação de um sistema de procurement. Também não vou falar o nome, para. Porém, a gente conseguiu colocar em três plantas ao mesmo tempo, em duas fábricas, tá? Uma fábrica em Manaus, uma fábrica em Sumaré, aqui em São Paulo, e dentro do banco da empresa, que ela tem uma financiadora própria, implantamos uma solução de supply chain procurement integrada com a RP em 8 meses. Nós capacitamos 600 pessoas dentro e mais de 2.000 fornecedores Puxa vida. nesse tempo. Aham. Não, legal, baita experiência, baita contribuição você está trazendo aqui. E aí, uma coisa que às vezes me chama a atenção: nós estamos hoje falando muito sobre inteligência artificial, chat GPT, internet democratizada, todo mundo acessando tudo, né? O Sim, WhatsApp, né? A vibração do WhatsApp, não sei o quê, uma tecnologia que, de certa forma, comanda as nossas vidas e a gente fica dentro dela aí e à mercê dela também. sim. E aí resgatando um pouco do showman, né? Do salesman que você falou lá atrás, né? Como é que a tecnologia tem mudado a abordagem de vendas dessas soluções nos últimos anos, ajudando tanto o vendedor quanto o cliente que quer comprar, Neil? Como é que você enxerga isso? Bom, eu acho que o grande impulsionador dessa mudança. Antes o cliente queria ver a cara do vendedor o tempo todo, né? Mas a pandemia fez um favor, entre aspas, tá? Entre aspas, mas a pandemia realmente foi um acelerador de todo esse processo. Então, hoje, toda atividade de pré-vendas é feita quase que sempre de forma remota. Raras vezes você tem realmente a interação presencial quando você não precisa. Isso permite que o seu consultor de pré-vendas ele possa ficar remoto e atenda mais de um cliente por dia. Isso te dá um ganho de escala. Antes o pré-vendas ele perdia um dia inteiro para atender um cliente só. Isso às vezes acontece de um pré-venda conseguir atender três clientes, o que é muito positivo porque é um recurso caro e dedicado. É, Toda a parte de follow-up hoje, você consegue fazer ela de uma forma muito rápida e eficiente com o cliente, desde que você tenha o contato certo, obviamente, né? E o WhatsApp facilita muito esse tipo de relacionamento. Obviamente, é, nada substitui você olhar nos olhos do seu cliente, você está na frente do seu cliente, mas essa interação via videoconferência, o WhatsApp para saber como que está o processo, se as coisas andaram, se não andaram, ter uma resposta rápida ou passar rapidamente uma documentação que o cliente precisa, isso acelerou o processo e o relacionamento entre cliente e consultoria e vendas de uma forma muito significativa, tá, Paulo? Então, esses aparatos mudaram muito o processo comercial e mudam muito rápido e ajuda também o pessoal de vendas a ter o feeling correto em relação ao fechamento, o que é muito importante. Você não pode perder tempo na venda. Bacana, bacana. E aí, uma das coisas que me chama a atenção, e eu queria aproveitar toda essa experiência que você tem ao longo dessa sua jornada de trabalhando com tecnologia, comercializando aplicativos, seja ERP ou seja procurement, supply chain e tal. Quais são os principais fatores de sucesso? E aqui eu queria ouvir algumas dicas da sua experiência para uma implementação bem-sucedida, Neil. Bom, Paulo, a primeira coisa básica, e aí é de um cara que vendeu por quase 30 anos, é você e o teu cliente terem a mesma expectativa. Você está oferecendo a solução que o cliente precisa. Vendas não pode empurrar um produto para o cliente. Vendas tem que entender o problema que o cliente tem e oferecer uma solução adequada.
Quando essa primeira coisa acontece, quando esse primeiro alinhamento acontece, é o primeiro fator de sucesso. O segundo fator de sucesso é, depois que você entendeu a necessidade do cliente, você dá o remédio certo na dose certa para o cliente. Isso quer dizer que você tem que oferecer a solução correta, nem mais, nem menos, a solução correta. E se o teu produto não se adequar ao cliente, é melhor você declinar do que fazer uma venda errada. Porque o seu nome você não recupera nunca mais. O nome seu e da sua empresa você não recupera nunca mais. É preferível declinar uma venda, que é uma coisa que ninguém ou poucas pessoas fazem hoje em dia, tá? Mas isso é vital. Então, se você oferecer o produto certo, a solução correta, com uma implantação correta, com um processo adequado, e você olhar para dentro da empresa e entender como a empresa precisa receber a capacitação e a transferência de conhecimento, você vai ter uma implantação de sucesso. Esses são os fatores principais. Então, você ter a expectativa correta, oferecer a solução correta e oferecer a implantação da forma correta, com capacitação e transferência de conhecimento. Você não pode deixar o cliente amarrado a você. O cliente só vai te procurar se ele se sentir independente de você, depois Fantástico. de realizar a implantação. Aí você pode considerar que você tem um cliente de sucesso, uma implantação de sucesso. Fantástico, Neil, meu caro. Gratidão enorme pela sua Imagina. participação aqui na Prosa com Bertalha, Neil. Eu que agradeço, Paulo. Eu estou sempre à disposição. Eu acho que a gente vai ter mais coisas para conversar aí para frente. Eu estou à disposição de você para o que você precisar. Gratidão, meu amigo. Neil, como eu sempre digo aqui no final da nossa prosa, ao infinito e além, meu caro. E o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Um abração, meu caro. Exato. Tchau, Um tchau. abraço, Paulo. Até mais.